Oi, gente! Hoje vou mostrar para vocês como preparar a barbotina para utilizar em moldes de gesso. O meu nome é Lucitane e esse é mais um vídeo do Cada Coisa Ateliê. Bom, gente, para quem não sabe, a barbotina nada mais é do que a argila numa consistência mais líquida, mais pastosa, e ela pode ser usada tanto em moldes de gesso, como também para fazer colagens de alças em canecas, jarros, etc. Bom, aqui eu tenho a argila na forma que a gente usa no torno, na modelagem à mão, que ela é plástica, né? Aqui ela já está bem hidratada. O que acontece? A argila, para ela poder ficar mais líquida, a gente precisa deixá-la secar, triturá-la em pedaços um pouco menores, para que ela possa ser hidratada de uma maneira mais fácil e mais homogênea. Eu vou fazer uma experiência aqui para mostrar para vocês como que a argila nesse estado aqui, se a gente colocar simplesmente a argila nesse estado dentro da água, ela vai custar a dissolver, porque ela parece que fica com uma capa meio impermeável e ela não se dissolve facilmente. Ao mesmo tempo, se eu pego plaquinhas fininhas e secas e colocá-las na água depois, vocês vão perceber que ela vai virar uma pasta rapidamente. Então, enquanto eu faço meu processo aqui da barbotina, nós vamos fazer essa experiência. Eu vou pegar esse pedaço e colocar aqui numa vasilha de água. E vou pegar alguns pedacinhos já secos da argila e colocar em uma outra vasilha de água. E nós vamos esperar o mesmo tempo aqui para vocês verem depois como que isso vai acontecer. Então, a barbotina, ela pode ser comprada pronta, ou você pode comprar argila já em pó e hidratar, e colocando mais água para que ela chegue no ponto de ser usada no molde. Ou então você pode usar a própria argila que você tem em casa e que normalmente você já usa no torno ou na modelagem à mão. Para isso, o que eu aconselho? A gente pode tirar pedaços fininhos da argila, quanto mais fino, melhor. Então, se você tirou um pedaço aqui e sentiu que ele tá mais grosso, dá umas apertadinhas assim, ó. E eu costumo utilizar uma plaquinha de gesso, em que eu disponho várias plaquinhas dessa da argila e deixo secando de um dia para o outro. Aqui eu já deixei, olha, essa é uma argila que eu tinha aqui, que era uma argila reciclada. Então eu já deixei ela secando com um dia, dependendo de como estiver a temperatura e a umidade aí na sua cidade. Vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas isso não importa. Então depois que ela já tá sequinha assim, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma ferramenta, um martelinho, qualquer coisa, para poder batendo e quebrando em pedacinhos menores, porque quanto menor o pedaço, mais fácil vai ser depois pra gente transformar essa argila em barbotina. Depois que ele já tá assim, em pedaços menorzinhos, você pode utilizar ou um rolo, ou uma garrafa de vidro, qualquer coisa que você consiga macerar esses pedacinhos em pedaços ainda menores, porque quanto menor o pedaço, mais fácil vai ser para a gente poder fazer essa hidratação. Ops! Então aqui, ó, a gente já tem a argila em pedacinhos bem menores e a gente vai colocando numa vasilhinha para depois ficar mais fácil de hidratar. Eu tenho também esse pilãozinho que pode ser usado da mesma maneira. Então aqui é uma outra forma
de você preparar. Então aqui, ó, já tá em pedacinhos bem menores. E assim vai repetindo o processo da maneira que você achar mais fácil, até que todos os pedacinhos fiquem bem pequenininhos para poder facilitar na hora de hidratar. Aqui já deu, apesar de não ter ficado muito tempo, já deu pra gente perceber na nossa experiência, olha a diferença. Aqui é a argila que a gente utilizou e que não estava seca, né? Então, o que que acontece? Aqui, olha, ela vai amolecendo, claro, porque ela tá submersa na água, então amolecer, ela vai amolecer. Mas ela vai ficar muito tempo para poder chegar numa consistência de barbutina. Ao mesmo tempo, essa daqui, ó, já virou uma pasta. Olha como ela se desfez. Esse é o pedacinho que a gente colocou seco e em pouco tempo que ele ficou na água, ele já se dissolveu todo. Essa aqui nós vamos até aproveitar depois para juntar na outra. Então eu vou continuar o meu processo aqui de maceração da argila para ela ficar em pedacinhos menores e daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, então aqui eu já tenho a minha argila já quebrada em pedacinhos menores, que a gente vai colocar água e vai deixá-la hidratando por um tempo aqui. Olha como é que esse daqui, que é o que a gente utilizou na nossa experiência, olha como é que ele já estava bem pastoso, bem hidratado. Então aqui eu vou colocar mais água. Vou aproveitar esse que estava aqui também. Pode misturar um pouquinho. E aguardar para que ele hidrate. Assim como nós fizemos no gesso, no outro vídeo, nós vamos deixar ele quietinho aqui um tempo para a argila conseguir absorver essa água e ele hidratar um pouquinho para a gente dar seguimento. O que que vocês podem fazer também? Uma outra maneira é vocês já se prepararem com antecedência para poder fazer a barbutina. O que que eu digo preparar com antecedência? Quando vocês fazem uma peça no torno e vão dar acabamento, normalmente ficam essas rebarbas, né, da argila, que a gente pode ir separando num pote e deixar secar de um dia para o outro também. Ela costuma secar rapidinho, porque aqui, ó, quando a gente faz o acabamento no torno, a peça ainda não está completamente seca. Então, essa rebarbinha que sai, ela ainda sai meio úmida. Então, é preciso deixar também de um dia para o outro para que ela seque. Mas aqui, ó, ela já sai em pedacinhos bem menores, o que já facilita o processo. Enquanto a minha argila tá aqui ganhando uma forma mais pastosa, eu vou mostrar para vocês que durante todo esse tempo, aquela outra argila ainda tá, ó, ainda tá muito dura, não daria pra gente poder fazer a barbutina, olha, tanto tempo na água. Ao passo que essa outra aqui, que a gente acabou de colocar, já tá numa consistência bem mais pastosa. Olha como é que ela já se desfez na água, já tá bem mais molinha. Nesse momento aqui, que eu sinto que ela já tá bem mais molinha, eu posso colocá-la no liquidificador
para poder agilizar o processo. Sempre deixar ela hidratar um pouquinho antes de colocar no liquidificador, por quê? Pra gente não forçar a máquina do liquidificador. Lembrando também que esse liquidificador é utilizado só aqui no ateliê. Não pode pegar o liquidificador de casa e fazer esse processo, que a gente não quer depois ninguém comendo terra em casa, né? Então é bom que vocês tenham um liquidificador para deixar só para o ateliê. Então, nesse momento que ela já tá mais pastosa, eu posso ligar o meu liquidificador. Bom, aqui, olha, ela já tá numa consistência quase a consistência que eu desejo. Mas como eu senti que a máquina do liquidificador continuou batendo e forçando, eu dou uma paradinha. Vou acrescentar mais um pouquinho de água. E misturar aqui. Bater mais um pouquinho até que eu sinta que a massa ficou mais ou menos na consistência de um iogurte, um pouquinho mais líquido e bem homogênea. De novo, olha. Olha como ela já tá bem mais homogênea a massa. Já tá bem homogênea, mas ainda assim eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais de água para ela ficar numa consistência um pouco mais líquida do que a que ela está agora. Isso tudo é no sentimento, gente. Quando você vai preparar a barbutina e compra a argila em pó, tem toda uma medida que você pode ir usando, mas como é que a gente tá reciclando uma argila que a gente já tem aqui no ateliê, então o processo é mais no feeling mesmo. Vou dar uma misturadinha aqui, porque a água tá muito na parte superior aqui. Bom, aqui, ao meu ver, já tá bom para poder ser usado. Tem gente que prefere ela um pouco mais líquida, um pouco mais pastosa. Aí vai dar preferência de cada um. E agora eu vou utilizar um pote para poder deixar a minha barbutina descansando. Eu posso até utilizá-la hoje de uma vez ou posso utilizá-la em outro dia. Para utilizar em outro dia é bom que ela fique num pote com tampa. Para que ela não perca a umidade, né? E aí, se não for usar no mesmo dia, vocês podem, quando for utilizá-la, dar mais uma mexida, mais uma batida, porque às vezes a água pode ficar suspensa e a argila ficar mais na parte de baixo. Então, é bom que dê mais uma mexida antes de ser utilizada. Aqui eu tô passando numa peneirinha, porque caso tenha ficado algum pedaço grande da argila sem hidratar, ou se ela, como aqui a gente está usando a argila reciclada, pode ser que tenha algum detrito de alguma outra coisa, às vezes esponja que a gente usa e fica um restinho.
Então é sempre bom passar numa peneirinha pra gente poder garantir que não vai ter nenhum pedacinho e que quando eu for usar a barbotina, ela vai estar toda lisinha, toda homogênea e bem fininha. Então aqui nós temos a nossa barbotina pronta para ser utilizada. Bom, gente, eu espero que o vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!